Voltei e voltou do mesmo jeito. Ele tá de sacanagem comigo. Acho que eu vou querer o celular do marido. Ai, Senhor Jesus. Cada um tem um Instagram que merece. Deixa eu convidar a galera de novo. Gente, não tá aparecendo pra mim, tá? Eu preciso interagir com vocês, mas não tá aparecendo. Isso não vale. Isso não vale, gente. Não tem condições. Ai, Jesus. Andréia Carla, ó, já começou a mudar, já começou a mudar. Não tava deixando eu ver as pessoas. Isso não vale. Por isso que eu saí e entrei de novo. Vambora lá. Quem chegando, já convida mais pessoas, manda esse aviãozinho para mais pessoas. Hoje eu vou estar falando sobre o contágio social. Nós estamos fazendo a nossa live as 11 áreas da vida. Então, cada área da nossa vida é importante que nós podemos entender, né? Como é que estou eu hoje na minha área conjugal? Gente, de novo, tá? Não tá aparecendo. Eu sei que tem 4 pessoas, 5 pessoas, mas não tá aparecendo. Não tá tudo certo, tá? Convida mais pessoas, manda o aviãozinho aí. Pega esse aviãozinho, compartilha lá no grupo das suas colegas. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu vou estar falando hoje sobre o contágio social. Como que é importante nós olhar para o ambiente aonde que nós estamos conectados com as pessoas. O quanto que o nosso contágio social influencia nos nossos resultados. E isso é em todas as áreas da vida, tá? Eu falo para vocês de experiência. Eu tenho vivido já nessa jornada, nesse processo, já está indo para 5 anos, que realmente o contágio social, ele influencia sim na sua vida, tá? É muito importante que nós podemos olhar hoje para a mesa que nós sentamos. Quais são as pessoas que a gente está se conectando. E olha, é interessante mesmo você entender que essas pessoas que estão à sua volta, elas sim podem estar colaborando na sua vida ou não. E a gente precisa, tá? O contágio social, ele é muito importante. A gente necessita dessas pessoas perto de nós, tá? Deixa eu ver se o marido consegue. Abaixa o volume, marido, ver se eu consigo acompanhar pelo do marido, gente. O meu não tá aparecendo. O marido tá com o dele aqui, o meu não tá aparecendo. Então vamos lá? Olha só. Deixa eu mandar mais aviãozinho aqui. Vamos lá. Deixa eu convidar mais pessoas aqui. Eu sou uma pessoa que gosta muito de gente, tá? O que será? Qual o perfil dessa pessoa? Só não estou gostando dessa parte daí que não tá aparecendo pra mim. Vocês estão me dando boa noite e eu vou dar boa noite a vocês, mas eu não tô conseguindo ver vocês, tá? Então, que vocês sejam bem-vinda para mais uma live hoje. Eu vou fazer a live desse jeito mesmo. Não vou parar. Deixa eu ver, marido. O marido tá com outro celular aqui perto de mim aqui. Deixa eu ver. Ah, tá vendo? Eu vou conseguir acompanhar pelo do marido. Você vai poder deixar aqui? Pode? Sim. Aí, ó. Eu tô em 2 celulares, gente. Eu vou acompanhar pelo do marido aqui. Porque aí que vocês mandarem mensagem, ele vai só conectar aqui pra mim. Aí eu consigo me conectando com vocês. No meu que não tá aparecendo. Sabe o que aparece no meu? Saiu, marido. Sabe o que aparece no meu? Como que eu estivesse desativado os comentários. É incrível, né? Mas eu não desativei. Então vamos lá. O que eu quero falar para vocês hoje, tá? É o poder da ambiência. Quanto que hoje, tá? Eu falo mesmo para vocês. O quanto que hoje na minha vida
o meu ecossistema, tá? As pessoas na qual eu tenho me relacionado, elas estão somando na minha vida. Por quê? Porque eu fiz escolhas, tá? Aqui em casa, nós começamos a entender exatamente qual é a mesa que nós deveríamos sentar. E quando a gente fala nessa parte, qual é a mesa que você deve sentar, a gente fala muito sobre a parte de mentorias, os grupos de WhatsApp. Quando a gente entra numa mentoria, nós tem uma quantidade de pessoa naquele grupo, onde que essas pessoas nos ensinam, a gente aprende muito com elas, tá? Gente, é horrível, eu tava falando com vocês, eu tô olhando pro outro celular aqui, e o meu, nada. nada. Mas seja bem-vindos, tá? Eu consigo acompanhar vocês pelo outro celular do marido aqui. Vamos continuar firme e forte no propósito. Falei hoje com uma das minhas mentoradas. Nós serviremos ao Senhor, um Deus que não dorme e não tira férias. Então vamos lá, sem papo nenhum de falar assim, eu não vou fazer live, não. Vamos fazer sim. Eu tenho que contribuir na vida de vocês hoje, porque eu até comentei hoje com a minha amiga Maíra sobre a importância hoje dessa live. O quanto que o contágio social, ele tem influenciado na minha vida, tá? Então vocês podem entrar e podem convidar mais pessoas. Eu consigo acompanhar vocês aqui no outro celular também. Deixa eu convidar mais pessoas aqui. Eu entrei um pouquinho atrasada, né? E isso também influencia muito. Quando a gente fala um horário que você tem que fazer a live, tem que ser naquela hora. Quando você atrasa um pouquinho, o Instagram também começa a fazer umas pirracinhas. Então vamos lá. Fala pra mim aí. Pensa comigo. Vocês acreditam que hoje, né? Eu não sei hoje como que é o ciclo social na qual que vocês se relacionam. Faz como uma experiência, tá? Quando você estiver sentado numa mesa, começa a analisar o comportamento dessas pessoas que estão à sua volta e logo você começa a olhar para o seu. Faz esse teste para vocês verem. Eu tava olhando um vídeo meu na internet aqui no meu Instagram e uma coisa que eu pude observar até o jeito que eu tava na foto, o jeito que eu tirei a foto, o sorriso, gente, tava idêntico às pessoas na qual tava ali junto comigo. Quando os nossos colaboradores, quando eles falam que vai tirar férias, e o que a gente fala, né? Principalmente mais é a Hélia. Eu falo assim, olha, é importante você não exagerar, olhar para os lugares aonde você vai, as pessoas que você vai se relacionar durante as suas férias, porque quando você voltar, você vai ter que estar uma pessoa descansada, com uma mente boa, mas também a gente se preocupa com alguns vícios, né? Que porventura a pessoa acaba adquirindo ali naquele momento de férias. E por que a gente conversa? Por que nós falamos isso? E eu vou falar uma coisa para vocês. Alguns anos atrás, né? Eu lembro quando eu sentava numa rodinha assim de mulheres e uma começava um assunto. Preste atenção, gente. Olha para vocês verem como é forte, tá? Gente, vocês entraram e vocês convidaram mais pessoas? Eu tô achando que vocês não fizeram convite para essas pessoas, não. Bora convidar mais gente. Bora lá. Quando a gente começava a conversar ali, o assunto, ele era aquele assunto assim, tudo igual. As pessoas que estavam ali junto comigo, ela começava a falar as mesmas coisas. A gente estava ali naquele mesmo assunto. E aí hoje, né, eu fico pensando comigo. Por que eu tive, por algumas fases da minha vida, eu não tive muito resultado em algumas áreas da minha vida? Porque eu era influenciado por aquelas pessoas que eu estava me relacionando. E aí eu resolvi tomar uma decisão. Nós, né, aqui em casa, eu e meu esposo, a gente entrou na imersão. E aí o que acontece? A gente entendeu, né, que do jeito que a gente estava, não estava legal. Do jeito que nós estávamos naquele, mesmo a gente estava trabalhando e tudo mais, mas tinha alguma coisa em nós que não estava legal.
E quando você começa a entrar nesse processo, gente, a gente passa por uns momentos dolorosos. Eu falo pra vocês que é fácil, não é. Se eu disser pra vocês assim, olha, é muito simples, né? Você escolher uma mesa. É muito simples você falar assim, eu não quero me relacionar com fulano. Sabe por que que não é? E eu vou explicar pra vocês. Eu vou falar do meu caso. Eu não tinha, preste atenção, eu não tinha muita amizade. Você sabe quem eram as pessoas que eu mais me relacionava? Era minha família. Meus pais, meus irmãos. Esse era o lugar onde eu frequentava mais. Imagina, todo final de semana, eu naquele mesmo lugar, todo final de semana, com as mesmas pessoas. Como é que eu iria conseguir obter resultados diferentes? Pensa comigo, se o meu ecossistema era só aquelas pessoas ali, que a minha família com a mesma mentalidade do que a minha, a gente não obteve essa oportunidade de buscar conhecimento lá fora. Então, à minha volta, eu era cercada pelas minhas famílias, meus pais, meus irmãos, meu marido, minhas filhas. Esse era o nosso ecossistema. Elia, e agora, vocês mudaram? Não, a gente não mudou. Pelo contrário, o nosso ecossistema, ele aumentou. Além de nós continuar com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Porque, gente, às vezes a pessoa pensa que ele é preciso deixar de amar as pessoas, ele tem que abandonar ali os seus parentes. Não é isso. Você não precisa abandonar ninguém. Pelo contrário, você pode continuar amando essas pessoas que estão à sua volta. E o quanto que você sai para buscar algo diferente, o quanto você vai somar na vida dessas pessoas. Eu falo de experiência do que nós buscamos para nós. Então, naquele período de transformação e na qual a gente escolheu sair para buscar novos ambientes, novas informações, novos conhecimentos, naquele processo todo, a gente diminuiu o tempo de ficar com a nossa família. É óbvio, porque você não tem tempo para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não dá, né? Só que o que nós trouxemos para a nossa família? Nós trouxemos para a nossa família aquele conhecimento que a gente buscou lá fora. Aquela mudança, aquela transformação, somou na vida dos nossos familiares. Então não precisa você afastar das pessoas que você ama. Tá fazendo sentido para vocês? Fala para mim aí. Comenta aí, porque eu consigo olhar aqui no celular do marido. Fala pra mim se tá fazendo sentido pra vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no celular do marido. Se não tiver travado, né? Comenta aí. Fala assim, não, tá fazendo sentido pra mim. Vocês já decidiram, tá? Vocês realmente já parou pra pensar? A Lurdinha colocou aqui todo sentido, amiga, saudade de você. Tô olhando no celular do marido, tá? Porque o meu celular, ele está de pirracinha comigo. Ela disse assim, todo sentido. E olha, minha amiga, detalhe, vou falar uma coisa pra você. Hoje, eu sou intencional hoje nos lugares aonde eu me frequento. Pra poder manter essa busca, pra manter tudo aquilo que eu busquei até hoje. Eu preciso ser intencional e estar perto das pessoas que me tira da zona de conforto, tá? Porque a nossa mente, ela quer o quentinho. Ela quer sentar numa roda de uma mesa, também tenho saudade, amiga. Ela quer sentar numa roda ali, numa mesa, com pessoa que vai concordar com você, sim ou não? Fala aí, minha amiga Lurdinha. Fala se a nossa mente não é assim. Ela quer que as pessoas concordam com você, que ela está de acordo com tudo que você fala. Você não quer ouvir a verdade, né? Porque a verdade dói e incomoda. Então você não vai querer de maneira alguma querer sentar em uma mesa. Olha só, isso para quem não quer mudar, tá, gente?
sentar em uma mesa que vai chegar para você e falar a verdade. Falar para você, por exemplo, vamos lá, vamos falar de financeiro, né? Senta numa mesa onde uma pessoa, ele é disciplinado em finanças. Ele sabe administrar cada centavo, ele sabe exatamente para onde está indo o seu dinheiro, ele tem controle. Uma pessoa que gosta de comprar, que ama promoção, que não pode ver uma promoção que já está lá. Você acha que ela vai sentar nessa mesa? Ela não vai querer essa mesa, porque essa pessoa vai falar que, olha, você está investindo de forma errada. A minha amiga disse assim, a maioria não gosta de ser confrontado. Obrigada, minha amiga. Realmente, tá? Porque dói, incomoda, né? Então, assim, se essa pessoa vai falar de que ele tem que aprender a administrar o dinheiro dele, ele precisa saber para onde está indo o seu dinheiro, ele olha para as suas finanças, né, e vê exatamente, hoje eu recebo X, mas no final do mês só sobrou isso daqui. Para onde foi o meu dinheiro? E se eu sento perto dessa pessoa que entende, né, para onde ele coloca exatamente, eu sei onde eu vou investir. Isso é bom ou não é, gente? Isso é excelente. Você sentar com uma pessoa que sabe mais do que você, que tá ali com aquele mesmo intuito, tá? A gente tô com a coceira no nariz hoje. De querer buscar mudança, de entender dos seus comportamentos, saber que aquele comportamento que você tá ali não vai somar na sua vida. E entender exatamente, eu preciso, nesse ano de 2025, o que eu vou buscar de diferente para minha vida? O que eu já quero ter feito, colocado em prática? O que eu vou aprender? Quais são as pessoas que eu vou me relacionar? Quais são os lugares que eu vou? Quais são os lugares que eu vou visitar? Gente, a gente tem metas, nós somos uma mentoria que a gente tem metas de quantos restaurantes a gente vai visitar no ano. Restaurante diferente. Olha isso. Pensa comigo. Por que isso? Por causa que as pessoas que estão com nós naquele grupo, esse é o hábito que eles têm, esse novo hábito que eles colocaram na vida deles. É uma crença de merecimento. Eu mereço frequentar X lugares ainda esse ano de 2025. Olha só como que é incrível. Quantidade de leitura. Quem é que gosta de ler? Fala pra mim. Nós temos pessoas que colocam lá no grupo a quantidade de livros que lê por mês. E detalhe, às vezes não é nem a quantidade de livro, é quantas vezes que a mesma pessoa, que a pessoa lê o mesmo livro. Muitas das vezes eles falam assim, não há quantidade, o segredo não é a quantidade de livro que você lê, o segredo tá, os ganhos está, o conhecimento que você vai adquirir, quantas vezes for necessário você pode ler aquele mesmo livro. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu sou um expert em leitura, né? Amo leitura, leio bastante livro. Mas só que ele não entende nada, ele não coloca nada em prática. E a gente tem esse grupo que é o que, gente? Incentivo. Esse grupo onde as pessoas te motivam, as pessoas falam, eu também estou fazendo. E aí você vai fazendo o quê? Você vai criando força. Automaticamente, como eu falo pra vocês, querendo ou não, a gente é influenciado sim. Não adianta. Pensa comigo. Estou fazendo uma reeducação alimentar. E aí, as pessoas que eu estou me relacionando ali são o quê? Pessoas que gostam de beber, pessoas que vai para a pizzaria todo final de semana, gosta de lanchar. Como é que vocês acham que vai ficar essa disciplina alimentar? Eu vou conseguir manter? Por que as pessoas, quando elas têm vícios, né, de bebidas, qualquer outro vício que elas têm, elas vão para uma clínica se internar? Porque aquelas pessoas que estão ali são as mesmas pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo objetivo de vida, com as mesmas metas, tá passando pelo mesmo problema. Vocês estão entendendo? A importância hoje que você tem de pegar o seu caderninho, gente, é sério, tá? Eu vou falar pra vocês o que eu fiz no início. Eu coloquei nome das pessoas que eu ia seguir, tá? Que eu ia modelar. Como vocês verem,
tá? As pessoas que eu sempre tô seguindo. Então, eu, Hélia, foi intencional mesmo colocar no meu caderno quem são as pessoas que eu ia modelar. Preste atenção, porque muitas das vezes a pessoa ele fala assim, eu quero ser igual a Lurdinha. Tô me interagindo com você aqui, tá, minha amiga? Eu quero ser igual a Lurdinha. Eu não vou conseguir ser igual a Lurdinha. Eu posso modelar a minha amiga, o que ela fazem, tá? Que vai estar colaborando na minha vida e eu vou utilizar esse modelo e vou colocar em prática. Mas ser igual a minha amiga, jamais. Eu não vou conseguir ser igual a outra pessoa. E é o que acontece quando você está num grupo ali, naquele ecossistema, as pessoas, preste atenção, as pessoas elas tendem a querer a ser igual o outro. E isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Nós somos únicos. Não tem como eu ser igual a Lurdinha. Eu ser igual a Cris. Não existe isso. Tá fazendo sentido pra vocês? E eu tô aqui conversando, olhando os dois celulares. Que loucura, gente. O meu telefone não tá aparecendo. Ó, aqui fala solicitação da Cris, da Andréia. Cris, você tá aí ainda, minha amiga? Cris Cardoso, você quer entrar ao vivo aqui? Quem deseja, gente, de entrar ao vivo? Lurdinha, você tá por aqui? Me manda uma solicitação aí. Quem quer entrar ao vivo? Porque é muito bom a gente falar sobre um pouco do ecossistema. Nesse poder que tem realmente o contágio social. Quem gostaria de entrar aqui comigo? Vamos lá, gente. Eu já estou hoje nós estamos na 4ª live, então já está na hora de interagir mais, trazer mais pessoas falando aqui, explicando o aprendizado, o que foi importante. Me manda uma solicitação aí quem quer entrar. Gente, é maravilhoso demais a gente quebrar essas barreiras, tá? Contágio social. Olha o que eu tô falando pra vocês. Eu sei que tem 5 pessoas aqui, mas eu não consigo ver, tá? É incrível. Eu sei que a Andréia entrou, a Cris, mas eu não consigo ver. Lurdinha fez um comentário aqui, mas não consigo acompanhar. Estou fazendo caminhada e ouvindo. Eita glória, minha amiga. Ah, minha amiga. Eu tô amando esse negócio de fazer academia, tá? Parabéns mesmo. E foco, tá? Olha o ecossistema aí, foco total. Mas ok, vamos dar continuidade. Não sei se alguém vai querer entrar. Cris, você entrou aí, você quer entrar, minha amiga? Me manda uma solicitação aí, se tem alguém que queira participar ao vivo aqui pra comentar comigo. Gente, é muito bom esse desbloqueio. Deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Em 2018, eu comprei um curso do marketing digital, aonde eu queria aprender, presta atenção, a encarar a telinha. Eu queria mexer no Instagram e na próxima eu entro. Perfeito, segunda-feira que vem, hein? Nasce tu vai fazer caminhada na hora. Na verdade, minha amiga, você tá me devendo essa live, né? Você lembra que a gente ia fazer uma live e acabou não dando certo. Segunda-feira que vem, vai dar certo. E aí, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Talvez tenha alguém aí que tá com vontade de entrar e tá com vergonha. Eu tinha que passar pelos processos de fazer live. Enquanto você tava no início, tudo bem, você ia trabalhando, desenvoltura da oratória e tudo mais. Depois você tinha que ir pra prática. E eu era muito vergonhosa. Você acredita nisso? Mas, na verdade, essa vergonha minha, Juju entrou. Essa vergonha que eu tinha é o medo do que o outro ia falar de mim. Entendeu? E aí a gente entrou num grupo. Olha isso, o poder do ecossistema. Então, quando a gente comprou aquela mentoria lá do marketing digital, a gente tem um grupo, uma comunidade, onde você se apresentava. E o que acontecia? Eu fiquei quase uma semana. Olha o que aconteceu comigo. Olha, a Cris tá aí, né, minha amiga? Aí, Cris, vambora, amiga. Vambora lá, entra na live aí. Me manda um oi. Me manda uma solicitação. Deixa eu ver aqui se eu vejo você. Que aí eu te chamo. Eu vou aceitar você aqui.
tá? Eu mandei aqui para você. E aí, eu fiquei uma semana falando que eu iria realmente. Opa, vai dar certo. Oi! Minha amiga, esse negócio hoje tá de marcação comigo, Tá, viu? tá sim. Eu estou em dois celulares aqui, ó. Todo do marido que eu consigo acompanhar. O meu não aparece as pessoas que passam, que chegam. E eu fico agoniada, porque eu gosto de comunicar. É Eu, verdade. eu quero ver, eu quero falar com as pessoas, o que as pessoas estão escrevendo. E aí, nada, né? E aí, a gente falou hoje um pouquinho mais cedo. É, Me fala aí, conversou com o chefe lá, tá tudo certinho? conversei, tá tudo certinho pra quarta-feira, tô esperando vocês, já enviei o endereço, mas como eu tô trocando de escritório, aí eu vou mandar o endereço do novo escritório, mas é no mesmo lugar, só muda de sala, Top. Fechou. tá? Estamos Mas aí. assim, tem coisa boa vindo por aí, né? Glória Tem a Deus. E eu estou muita falando coisa de boa vindo quê? por aí, Eu tem muita estou coisa falando de boa. quê? Do ecossistema. Estou falando de contagem social. Você entende, minha amiga? O que que a gente fez hoje? Nós fizemos o quê? Um É, contato. Você exatamente. Tudo entende? começa através de um contato, né? E nós precisamos de quê, Cris? Nós precisamos de ser intencional a essas pessoas na qual a gente está conectado. Porque eu estava falando por quê? Influencia na nossa vida. As pessoas à nossa volta influenciam. Ela tem o poder de levar você para o crescimento, mas também, dependendo da situação da pessoa, ela também te coloca você para baixo. Eu estou Exatamente. dizendo de experiência, É, tá? eu costumo dizer que a gente é exemplo, né? A gente começa a ser, parecer com as 5 pessoas que estão dentro do nosso convívio. Então, isso eu tiro sem sombra de dúvida. Eu convivia com pessoas de uma forma e essas pessoas tinham aquela rotina, aquela vida, e aquela vida era a minha vida. Hoje eu vivo com pessoas que têm uma outra rotina, uma outra conexão com outras coisas, e a minha rotina é outra, a minha vida é outra. Uau. Então, assim, eu me pareço mais hoje com essas pessoas, porque você está convivendo. Não, a gente convive e aprende, começa a aprender, não é só aprender, mas a gente começa a parecer com essas pessoas. Então, se você se Exatamente. conecta com pessoas boas, pessoas alto astral, pessoas que têm boa índole, pessoas que têm um magnetismo próprio, você começa a ser assim. E se você se conecta com pessoas que só têm baixo astral, só fala coisa ruim, você se conecta, você começa a ficar assim também. Então, conexão é com gente com brilho, igual você tem, que eu acho que você tem um brilho excelente. Como eu te falei hoje, eu lembro da sua primeira live, eu estava lá, Obrigada. né? Então hoje eu vejo você assim, uma pessoa que eu quero ter conexão, porque é uma pessoa que está no meu nível que quer crescer, que quer tem visão de vida, né? Uma visão diferenciada do meio hoje. E eu vejo assim, Cris, obrigada. Eu vejo o que que eu busco. Você não pode ter vergonha de querer admitir. Olha isso. Eu acabei de fazer uma reunião com você. Eu fui fazer uma reunião com um dos nossos colaboradores. Eu falei, não sinta vergonha de dizer que você errou. O importante é que você está aqui para corrigir. Então, Exato. aquela velha Hélia é a velha Hélia, não importa. O que eu quero agora é buscar o meu novo, o meu renovo. Eu sei exatamente hoje fazer as minhas escolhas. Por que isso, Hélia? Porque a vida nos ensina. Se o que a gente tem de bom para poder trazer do que a gente viveu lá atrás, né, é o aprendizado. Exatamente, não importa se ele é doloroso ou não. Eu falo isso, gente, quando eu cometi as minhas falhas. Quando eu falava, eu sentava numa roda. Olha, presta atenção, uma amiga, como isso é forte quando eu falo para vocês o poder do ecossistema. Eu já sentei no meio de mulheres para falar mal do meu marido. Misericórdia. Eu não falava, mas eu concordava. Olha isso, eu falava assim: todo homem é igual, Só só troca muda de o endereço. CPF. Claro que não! Olha aqui, está eu e você, nós duas somos iguais? É Como que verdade. olha só para você ver que loucura. Como que uma pessoa adulta tem essa mentalidade de falar que o homem só troca de endereço, só muda de CPF, só troca de nome?
Pai, eu peço perdão o tempo É inteiro. verdade. Porque isso, olha como tá a minha mentalidade. Isso tudo é influenciada, tá, Mas amiga? a gente é influenciado pelo meio que a gente vive. Exatamente. Hoje eu falo assim, não, gente. Isso não é real. Quando as pessoas vêm falar, eu falei, ei, deixa eu falar pra você. Fala diretamente com a pessoa, porque a pessoa tem suas qualidades e ela precisa de ouvir você. Não é pra mim, não sou eu que preciso saber, sabe? Mas isso é hoje. Quando eu falo que o autoconhecimento é transformador, o que eu vivo hoje é tudo relacionado nas mudanças que eu busquei para minha vida e trazendo a coragem e a verdade. Doloroso, mas dói, é doloroso. Dói, 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 Fazer o dói mesmo. caminho de volta dói, dá trabalho e viver o processo não é para qualquer um. Hoje eu vi uma pessoa falando o seguinte: você pega um limão. O limão, ele é um limão, simplesmente um limão. Mas para ele se tornar uma limonada, ele tem que passar por um processo. E o processo dava atrás valor. Porque um limão, ele tem um valor. Lá que ele vale R$ 1. E uma limonada, ela vale R$ 10 um copo. Então, assim, o processo, ele traz valor. Então, a gente tem que passar por esse processo para a gente ter valor. Para a gente trazer para a gente. Não é para mostrar para outras pessoas, mas é Não, para a é gente. a cura interna, é de dentro para fora. Exatamente. Mas essas Ó, frasezinhas aí, Oélia, a gente trouxe aí umas raízes, né, lá do passado, a gente escutou muito isso, então a gente só reproduzia, isso né? mesmo, exatamente. Então a gente só reproduzia. Bom, preste atenção. Se você, eu lembro que eu estava em São Paulo ano passado, nosso mentor fez uma comparação de um traje e uma água mineral. Ele falou assim: você pega esse mesmo traje aqui, essa mesma água mineral, e vai para um aeroporto. Quanto que você vai pagar no mesmo produto? Mas está dizendo o quê? Você está em ambiente diferente. Errado, né? O ambiente te traz valor. Você entendeu? Exatamente. Ele falou: pega essa água, aqui, essa água mineral, compra ela no camelô. E aí você vai ficar com essa mesma água na mochila. E vai lá, vai no aeroporto e compra essa água com essa mesma marca. E vê quanto que você vai pagar. Só porque mudou de lugar. Ambiente. Amiga, isso é muito forte. Nós não vamos ser igual às pessoas, jamais. A gente não vai ser igual. Mas nós podemos se modelar aquelas Modelar. pessoas que já viveu o processo e que possam nos ensinar. É só a gente ser humilde e moer o nosso orgulho. Exatamente isso que eu te falei hoje, né? A gente tem que se moer realmente, tem que deixar quebrar, deixa quebrar. Vai doer, processo é dolorido, né? Mas principalmente assim, nós mulheres, nós temos isso de renascer, né? O pastor Cláudio Duarte fala muito isso. A mulher, ela Sim. pode afundar, né? A mulher é submarina, ela afunda, mas ela Mas ela. ressurge. Ela ressurge, ela Exatamente. vai, ela vai de novo para cima. Então, Isso. nós somos assim, mulher, ela tem muito disso, até porque a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, nós conseguimos viver muita coisa, né? Trazemos muito isso. Então, é um processo. Tudo a É, gente tem que viver o processo. tudo é um processo. E outra coisa, que eu vejo também as pessoas, eles não estão mais sendo persistentes. Eles querem esse resultado muito rápido. Porque tem um livro que eu leio muito, que é o Picos e Vales. Eu sempre falo com as pessoas sobre esse livro. Quem tiver oportunidade, leia esse livro. Ele fala o tempo inteiro que nós vivemos os nossos picos e os vales. Muitas das vezes, a gente não consegue enxergar na hora que a gente está passando um vale. Só que ali, às vezes, aquele ensinamento que você está tendo naquele momento, você tinha que estar celebrando e você não celebra. Você só fica olhando lá no pico, quando você chegar lá, para você poder celebrar. E aí, quando você chega lá, você já, muitas das vezes, você chega cansado, como você falou, você chega moído, quebrado. E se você não tiver sabedoria, você destrói todo esse caminho que você passa. E aí você olha para trás e você fala assim: cadê o meu casamento? Cadê os meus filhos? Cadê os meus pais? Então, quando você começa a entender do processo, você fala assim: obrigado, Senhor.
eu precisava de passar por isso. Eu sei, eu tenho a minha Exatamente. visão positiva de futuro. Eu sei aonde eu vou chegar. Mas esse processo aqui eu preciso viver ele. E aí a gente consegue, a gente vê o quê? A gente valoriza esse momento. E muitas das vezes as pessoas, eles não querem viver o processo. Eles Dói, desistem, né? eles param no meio do caminho. Dói, o processo dói. Porque dói, né? O E processo o dói. ecossistema, igual eu falei para você, o poder do ecossistema é muito forte. E eu quero deixar aqui para as pessoas. Olha para a sua vida hoje. Eu vou falar só de uma área. Olha para o seu contágio social. O que está quebrado? Olha para essas pessoas. Essas pessoas, elas têm o resultado que você quer, que você está almejando, que é a visão positiva de futuro. Como é que é o comportamento e a atitude dessas pessoas? Quais são os lugares que essas pessoas frequentam? E detalhe, quem são os amigos dessas pessoas? Porque vai influenciar na nossa vida. Exato. Eu comentei hoje com uma colega minha, não sei se a Maíra está aqui, eu disse para ela, eu comecei um projeto uma vez e parei. Por quê? Quando eu comecei a me relacionar, eu vi que não fazia sentido com a, na qual eu estava vindo buscar. Aquilo que eu imaginei, que eu pensei, que realmente não, é isso mesmo que eu quero para mim. Quando eu cheguei, eu tomei um susto. O comportamento era totalmente diferente. A Maíra disse que sim. Tô olhando pro celular. A Maíra disse que sim. Tô vendo ela aqui, ó, Maíra. É a minha social media, é uma maravilhosa. Me põe na linha, sabe? Disciplina. E ela é conforme, filha. O tal do influente aqui precisa de alguém para colocar na linha. Olha para você ver a humildade, É, né? é A gente precisa, como que a gente necessita de pessoas à nossa volta? A gente precisa de gente. verdade. Nós tem que aprender, nós tem que ser sábia para poder escolher as pessoas que estão perto de nós. Para quem são as pessoas que a gente quer para perto de nós? Eu falo o tempo inteiro na empresa, aprenda a amar as pessoas, porque você não vai crescer sozinho. Isso é muito real, Elia. É incrível. O cara estava comentando, tava uma reunião agora com o meu chefe, estava conversando com ele, e eu estava falando para ele, olha, eu fico impressionada, porque quando eu estava passando por um processo muito ruim na minha vida, eu vi quem foram as pessoas que estavam realmente comigo, que eram realmente verdadeiras, são pessoas tão sensíveis que entenderam o meu processo, né? E é muito difícil, às vezes, porque assim, é muito fácil você estar tá num processo como a gente está no auge, tá bem, a gente está vivendo aquilo tá muito bom, como você disse, as rodinhas são muito boas. Mas você está num processo, você entrar num processo que você está passando por dificuldade, você está quebrado, é muito difícil ter alguém com a sensibilidade de enxergar que você está passando por um processo que você precisa de um amigo. Então, às vezes, essas pessoas que estão ali dentro do seu mailing de amigos, de pessoas, né? Elas, elas são pessoas tão fortes que elas conseguem segurar na sua mão. Mas tem pessoas que não conseguem estar ali com você, né? Pelo Então, tem pessoas... contrário, pelo pelo contrário. contrário. Eu, eu, Mas eu falo para você que nós temos que ser sábia para a gente poder escolher o ambiente onde nós vamos nos conectar. Como eu falei para você, é intencional, tá, amiga? Eu sou intencional hoje. Eu tenho uma, uma caixinha de 100 perguntas que eu faço monitoramento todos os dias comigo. Todos os dias eu abro essa caixinha e eu leio, eu tenho uma pergunta. E aquela pergunta, tanto na área do business quanto também no life. E essa pergunta é intencional para mim. Será que realmente eu estou vivendo esse processo que eu falo com as pessoas que eu estou vivendo? Porque, amiga, nós somos seres humanos. A gente tende sim a cair, aqueles escape, entendeu? Então você tem que policiar, você tem que gerenciar o tempo inteiro os seus comportamentos e as suas atitudes. E eu ainda costumo fazer a avaliação dentro da minha casa. Quem são as melhores pessoas para te avaliar? Teu marido e teus filhos.
e depois dos Exatamente. seus colaboradores. As pessoas do outro lado da rua, ela pode até sim me avaliar, mas o contato que eu tenho com elas são muito pouco. O conhecimento que elas têm sobre mim, os meus comportamentos, não vai prejudicar tanto ela quanto as pessoas que estão mais próximas de mim. Então, a gente precisa de ser intencional mesmo. E eu falo mesmo, não é pecado você buscar ser intencional nos seus comportamentos e buscar ver as suas falhas. Tirar essas escamas do seu olho. Porque o inimigo, ele quer te dar razão. O inimigo, ele não mostra profundamente para você que aquele caminho não está correto, que aquele lugar, aquele ambiente não é para você, não vai somar na sua vida. Ele não vai mostrar para você que está diminuindo seus valores. Ele vai te dar prazeres momentâneos. E prazer momentâneo a gente paga muito caro. O preço é muito caro. Porque o tempo é curto e são prazeres. Depois a gente volta para a vida real. Entendeu? Momentos, né? Momentos. Então, assim, a semana que vem eu vou estar falando sobre a área da saúde. Eu estou trazendo as 11 áreas da vida. Então, hoje eu estou falando sobre o social e a semana que vem eu vou estar falando sobre a saúde. E até isso que eu falei no início, se eu quero cuidar da minha saúde, como é que eu vou sentar numa mesa que come pizza o tempo todo? Gosto de um lanche o tempo inteiro. As pessoas, eu não sou contra, mas é uma escolha minha. Então eu não vou sentar nessa mesa. Uma pessoa que gosta de tomar café com açúcar sem açúcar, eu escolhi não querer doce. Eu vou querer sentar numa mesa que tem o café sem açúcar. Elia, então significa que você vai abandonar todo mundo? Claro que não. Não vou de jeito nenhum. Eu vou diminuir o meu tempo nesses lugares. A vida é feita de escolha. Eu posso escolher sim ficar junto com essas pessoas, mas não precisa, não significa que eu tenho que passar 3 horas, 4 horas junto com essas pessoas. Vou lá, fico um pouco, converso. Porque, gente, eu tô falando para vocês, é uma escolha minha. Eu não posso querer ter raiva das pessoas. Eu não posso ficar falando, julgando as pessoas, porque cada um tem o seu tempo. É no seu tempo. Eu tive agora esse tempo meu, essa escolha que eu fiz para mim. Isso significa que eu tenho que ficar falando das pessoas. Mas como a minha vida está no meu controle, eu consigo fazer com ela o que eu quero. Tem aquela famosa historinha: ah, eu sou adulto, quero ver, ninguém me faz fazer. Oh, você vai fazer. Você é adulto, sim, mas você vai fazer. Você está vendo, você está sendo influenciado, você está escutando, você está mentalizando ali. Não adianta, amiga. Isso é real, são as coisas que acontecem na vida das pessoas. A gente precisa trazer consciência, sabe? Eu É. falo que a consciência é a base de tudo. Entenda dos seus processos, veja o que você quer para você. E olha, visão positiva de futuro. Coloca no seu mural quais são os lugares que você quer frequentar, quais são as pessoas que você quer conectar nesse ano de 2025. Eu tenho uma lista grande, Eu viu? também. A minha lista tá, ó. Eu tenho uma lista grande, minha amiga. É porque eu sei que a minha vida é feita de escolha, então eu sim sou responsável pelas minhas escolhas. Entendeu? E assim, ainda vou lá no meu Instagram, ainda dou limpeza, tá? Vira e mexe, de vez em quando, Ah, eu tô no meu bom. Instagram dando limpeza. Eu só deixo as pessoas. Às vezes tem pessoas que eu, entendeu? Ainda tá lá no meu Instagram. Eu vejo que tá aumentando. Eu falo, mas por que tá aumentando esse número? Então, deixa eu ver quem é que eu tô aumentando aqui. Eu vou lá e dou uma olhada. Porque até nas redes sociais hoje, você tá aqui do nada, parece uma coisa que o outro postou. Aí você, ó, olha, Tira o foco, tira o seu foco. entende? E Uhum. aí você perde seu tempo naquela distração, naquilo que não vai somar na sua vida. Amiga, a gente precisa ser bem realmente intencional, estratégica mesmo. É, é isso mesmo. Mas, amigona, eu tô muito feliz por você ter entrado aqui nesse bate-papo É, eu hoje. vi duas chamadas lá, olha, ela tá ao vivo. Falei, vou entrar lá, vou lá ver o que ela tá falando lá hoje. Essa mulher de novo, o que que essa mulher tá falando aí? Momentos plenitude. Então, assim, como que eu sei que eu realmente estou vivendo uma vida plena? Quando eu olho para todas as áreas da minha vida e eu sei exatamente que eu estou sendo uma pessoa próspera.
Porque as pessoas têm que entender o que que é riqueza e o que que é prosperidade. Entendeu? Uma riqueza, ela é muito limitada. Prosperidade, não. Você é uma pessoa próspera, vem de um prosperar. E aí você olha para todas as áreas da sua vida. Você olha para o seu casamento, você olha para os seus filhos, você tem tempo de qualidade com eles. Você olha para a sua saúde, você celebra como que você se cuida, olha a sua alimentação, você olha para o seu financeiro, a sua saúde financeira tá top, excelente. O seu controle emocional, como que a gente necessita de dar atenção nas nossas emoções, a sua conexão com Deus, o ponto que você vem conectado com Deus sempre toda hora. Daqui a pouco é hora de dormir, porque eu tenho um compromisso, 40 dias lá de novena, 4 horas da manhã. Eu coloquei esse propósito esses dias para mim. Então, prosperidade, o social, o quanto que você está colaborando na vida, perdão, o servir, o quanto você está colaborando na vida das pessoas sem querer nada em troca. E o seu intelectual, o quanto você vem estudando, buscando investir em você, tempo, dinheiro, cuidado com as distrações, escolhendo lugares. Eu tenho uma lista de restaurante esse ano. E sem querer, como disse o Deus sabe de toda. Gente, a lista foi feita em dezembro, porque a gente tem o nosso mural que a gente finaliza em dezembro. E na saída da que a gente saiu nesse final de ano, pensa quantos restaurantes que a gente frequentou. 21 restaurantes na viagem que nós fomos. Nossa. Eu falei assim, era 78, tá? Porque a gente tem uma meta, 78 restaurantes no ano. Eu disse assim, 14 dias? Mas isso tudo, por quê? Porque a gente saía de manhã, a gente tomava café onde? Em um lugar diferente. Você ia no almoço, você ia onde? No outro lugar diferente. A gente não ia nos mesmos lugares. Estava sempre em lugares diferentes. E fora do Brasil, esses outlets que tem, você sabe como é que é. É gigante. Então você não vai nem na metade deles, entendeu? E eu falei assim, gente, cheguei aqui, amiga, e olhei pro meu mural. Eu falei, Senhor, mas é isso mesmo, é? Eu falei, eu acho que vou ter que aumentar essa lista esse ano. Ah, mas vai. Então, Mas assim, vai. tudo na nossa vida tem que ser intencional. E o que que foi isso? Contágio social. Foi as pessoas que a gente está se relacionando, com quem a gente está aprendendo. São pessoas que não negociam seus princípios. Então, para mim, é importante, sim, o contágio social. A gente cresce ou a gente quebra. Ou um ou outro. Então, a gente tem essas duas escolhas. Se você escolher uma pessoa que ele não tem a mesma visão do que você fala, eu quero esse ano faturar X. O outro fala assim, ah, para mim vender no almoço, pagando a janta, tá tudo bom. Não, eu quero faturar 3 vezes mais. Ah, se eu conseguir pagar minha conta, tá bom. Esquece, amigo. Você vai e a pessoa puxa. Você vai e a pessoa puxa. Você tem que manter distância. É. Amando, beijinho no ombro. Fulano, eu te amo você, mas a escolha que eu fiz foi essa, e você fez essa, então tá tudo certo. Tá tudo certo, é assim Segue mesmo. o seu Cada caminho, um tem como a eu vida segui o meu. que merece, a vida que quer. É isso mesmo. Minha amigona, ó, muito obrigada pela sua participação, tá? E eu creio, né, pela honra e glória do Senhor, tá anotado aqui. Se for para ser aí a nossa visita, o que Deus tem pra gente, só Ele sabe. Então, se for para nós fechar parceria, já deu certo. Quarta-feira, eu acho que deve ser mais um restaurante que eu devo passar, então, hein? É, tem uns bons ali embaixo, tem uns bons ali na Iniciado Soares. Pois é, então vai ser mais um. Então, minha gratidão. Ah, eu preciso de dar a dica dos livros. Eu trouxe 3 livros aqui. A amante dos livros, né? Olha só, toda live eu dou dica de livros, tá, gente? Tem que ler, porque, olha, aqui tem muita história. Aqui são pessoas, assim, de altíssima qualidade mesmo. A doutora Carolina Life, você já leu algum livro dela? Não, não. Então, Olha, você bem. Agora eu vou contar uma falha minha. Eu tô muito mal, porque o único livro que eu tô ali, Meu Café com Jesus, que é do Vinícius Iracati, que eu tô nele só. Eu tô muito ruim de livro. você estava. Agora você entrou, tem Eu vou conexão com a te pessoa, agora já É porque era. eu vou te falar, eu tenho hábito, meu hábito de leitura é muito bom, eu sempre tive um hábito de leitura. E
esse ano ainda eu não tinha começado. Agora Não tinha vai mudar. começado. Ó, Não tinha começado. seu perfeito você. Por quê? O que que esse livro traz pra gente? Lembra que eu falei de modelagem? Nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Nós somos projeto de Deus. Então, nós temos muita qualidade. Às vezes, você está querendo modelar uma pessoa que são 3, 4 vezes pior do que você. Então, esse livro da doutora Caroline Live, ela fala sobre o projeto da sua identidade. Olha para os seus valores. Aprenda a se valorizar. Você pode sim até modelar, mas entenda do seu perfeito você, o quanto que você também é perfeita. Então, esse livro, ele é top, tá? Uhum. Leia, que vai te ajudar muito. O outro é Metanoia, tudo best-seller, entendeu? É a chave para mudar a nossa Eu mente. comprei esse livro, mas não li. Comprei, mas não li. Que fichas E caem, hein, acabei, mulher? e acabei dando de presente sem ler, tá? Dei para uma pessoa. Agora tu vai comprar para você. Metanoia, eu me lembro que esse aí eu comprei. Eu tava lá, eu achei o nome interessante e comprei esse livro. Porque a nossa mudança, ela começa pela mente. A virada de chave, ó, a virada de chave, ela vem pela nossa mente. Eu sempre falo, gente, a nossa caixa preta do avião é a nossa mente. Então, assim, a virada de chave na minha vida, em todas as áreas da minha vida, foi quando eu mudei a minha mentalidade. O que que eu realmente gostaria que acontecesse em todas as áreas da minha vida. E aí eu fui estudar sobre mente, entendeu? A pessoa viciou tanto que aí eu falei para você, até na viagem foi parar lá na NASA para poder estudar sobre comportamento e atitude. Eu gosto mesmo, tá? Sou apaixonada sobre essa área de desenvolvimento humano, porque os nossos comportamentos, eles são treináveis. As nossas habilidades, eles são treináveis. Então, se eles são treináveis, por que não vou me treinar? Por que eu tenho que permanecer exatamente do mesmo jeitinho lá? Não vou, de jeito nenhum. Ó, a Maíra rindo aqui, né? Ó, Maíra, mais um livro para você ler também, tá? E o outro? Ah, por último, preciso saber se estou indo bem. Esse livro dá umas porradas, minha amiga. É o livro de feedback. Uma história sobre a importância de dar e receber feedback. Esse daqui foi um dos processos onde eu tive que encarar para poder pedir feedback para o meu marido. Leve do céu, a mulher que era orgulhosa demais. Eu pedia perdão, eu pedia desculpa a qualquer ser humano, mas eu tinha dificuldade de chegar para o meu marido e pedir desculpa para ele. Gente, depois, como no processo, eu entendi que eu estava repetindo o padrão de uma pessoa. E eu perdoei tudo. Perdoei. Gente, eu amo fazer carta de perdão. Perdoei porque isso para mim é leve. Hoje eu peço feedback. Eu falo para ele, olha, eu quero que tem como você me acompanhar em tal evento? Ele fala, você precisa mesmo? Eu falei, preciso. E aí eu quero que você fique nos bastidores, olhando para mim e anotando as coisas que eu preciso melhorar. Olha isso. E aí ele fica no cantinho. Olha, isso daqui precisa de mudar. Gente, as pessoas que vai poder colaborar na sua vida são as pessoas mais próximas de você. A gente precisa ser humilde. E eu não era, tá, amiga? Eu tinha dificuldade. Hoje eu falo para você com maior tranquilidade. Pode ser que seja algum comportamento. A Maíra disse, eu vou ler. Tá, joia, minha amiga? Ó, tem mais. Quero esse aí também. Esse Esse aí já. daqui, doido. Parece que já mexeu E aqui. é pequenininha, amiga. Olha isso aqui, olha. Tá? Ah, tranquilo. Pequenininho, pequenininho. Você pode colocar na sua bolsa e sair com ele aquele tempinho que estiver ali. Ó, é gostoso de ler. Por quê? Ele te dá uns puxão de orelha. Ah, e a gente precisa, né? É maravilhoso. Então, dar e receber feedback faz a gente crescer, sabe? E hoje eu tenho essa flexibilidade. Eu me adapto muito, mas muito fácil em qualquer ambiente para as pessoas
para poder ouvir as pessoas. E aí ele me acompanha e ele fala, olha, isso, melhora mais. E eu faço, tá? Eu faço. Eu lembro que em um dos meus processos, já vou finalizar aqui, num dos meus processos, gente do céu, eu bati na porta umas 3 vezes e voltei. Eu pegava na fechadura assim e voltava. Não, eu vou ter que ir mesmo. A minha coach disse assim, tá tudo bem no seu casamento? Falei, tá ótimo, graças a Deus, eu falei, sabe? Aí ela olhando pra mim, como assim, Ellie? Fala pra mim. Como é que tá? Nossa, foi isso, os ganhos da semana. A gente saiu, tal, mudou tudo. Ela disse assim: eu vou perguntar de novo. Tá tudo bem no seu casamento? Eu falei, não tô entendendo. Ela falou assim: qual é a certeza que você tem que seu casamento tá tudo bem? Seu marido disse pra você? Aí eu disse assim: não, eu que não entendi, me fala mais. Não. Ela falou: então tá bom, pega seu caderninho aí, vambora. Você vai fazer isso aqui. A primeira pergunta foi, amiga, marido, qual dos meus comportamentos que ainda incomoda você? Eu falei, você tem certeza que é isso mesmo? Ela falou, o casamento tá bem, e disse que tá tranquilo, eu já mudei, eu não sou mais orgulhosa. Você tá com dúvida, é? Ela falou pra mim. E eu falei assim, eu vou fazer isso mesmo? Sim, você vai fazer isso mesmo. E vai fazer hoje. E aí eu comecei a anotar. Ela falou, o mínimo é 5. Eu falei, já que o negócio tá doendo mesmo, eu vou colocar 10. Eu coloquei 10 perguntas. Amiga, eu chegava para pegar na porta, para entrar, eu falava, não, eu vou ter que fazer isso mesmo. Falei, não, eu vou fazer. Eu não quero buscar mudança. Aí eu sentei e olhei nos olhos dele. Ela falou assim, é V0, tá? E eu olhei nos olhos dele e disse, marido, eu estou aqui para fazer uma tarefa. E tá desafiadora para mim, tá? Mas eu vou fazer. E eu preciso que você seja verdadeiro. Deixa doer. Me responde. Isso e isso. Eu comecei a falar. Ele olhou pra mim. Adivinha quem tinha que chorar? Eu ou ele? Era eu. E quem chorou? Foi A ele. Jaiva começou a descer. E falou, mas você não precisa passar. Eu falei, eu preciso. E é tarefa da minha coach. E me fala aí. Aí ele falou assim, então tá bom. Então vou pra lá. E ele começou. Amiga, tinha muita coisa escondida debaixo do tapete. Misericórdia. Quanto lixo que eu tava jogando debaixo do tapete ainda. E com arrogância falando que tava tudo bem. E aí, tô aqui falando do ecossistema, né? Do contágio social. E o que que entrou ainda? Eu não gosto que você conversa com fulano, fulano, fulano. E era mulher. Entendeu? Ele falou assim: olha, a amizade sua com aquela fulana, eu não gosto. O comportamento dela, eu sei que você não vai fazer, mas eu não gosto. E aí ele listou 3. Eu falei, meu Deus do céu, 3? E eu anotei. E eu fiz. Hoje eu falo para você que poderia ter feito esse exercício há mais tempo. Hoje, né? Hoje a Elia tem a humildade de falar isso para você. Mas não foi fácil, não. É por isso que nem todo mundo vive o processo. Por isso Por que que dói? as pessoas desviam, chega no meio do caminho, sabe? E tem aquela, eu até citei hoje com a Maíra, tem aquela ainda que, exemplo, ela tá tão assim feliz no processo, eu fui uma dessas, tá? Que você tá acelerada e que se você acelera demais no carro, o que que acontece? Você pode Então a gente precisa de, perder o controle, né? você entende? Você tem que manter o quê? Um equilíbrio. Você entendeu do processo, você viu que está funcionando na sua vida, mas você precisa de entender de equilíbrio. Na hora que você está vivendo o processo, não é fácil, gente, porque até isso você tem que ser intencional. Eu estou no início, vou querer desistir porque o negócio não é fácil. Não, não vou desistir, eu vou encarar. Cheguei no meio do caminho, falei, caramba, isso eu olhei para trás, falei, quantos resultados, deixa eu acelerar. Ei! Se você acelerar demais, vai dar ruim. É viver o processo por etapa, porque você vai querer buscar atalho. Você pode passar por cima de muitas coisas. Então, até nisso,
faz parte de um processo. É. Mas o importante de tudo, que vale a pena. Hoje eu falo para você, vale a pena. Hoje eu invisto em mim mesmo. Eu e meu esposo, nós investimos em nós, sim. E o melhor investimento é tempo e dinheiro. Todo ano, todo ano. Método CIS, já foi pro 9º método CIS. Todo ano, agora pelo menos um. Teve um ano que nós fizemos 3. A dor era tão grande que nós fizemos 3 de uma vez. Desespero. Eu ia fazer o método CIS lá em Lisboa, estava em Lisboa, tava para fazer o método Lá CIS tem lá e esse. vim embora. Tava embora. Ai, minha amigona, ela é top, tá? Eu tava para fazer o método CIS lá. De novo, né? Pela Caramba. segunda vez já, que eu já vou para a segunda vez que eu vou fazer. E agora eu tô Glória a aqui, tô Deus. esperando, acho que é em abril Aham. agora que tem. Oh, dia 16 ao dia 21, Eu tô querendo 19. fazer de novo. Vai, aí você tá Aproveitar que eu pertinho da tô unidade aqui, ali, mulher. tô Pertinho da perto da unidade aqui. unidade ali. Uhum, vai dar certo. Gatona, obrigada aí pela parceria aí, tá bom? Um Beijinho, beijo pra você, tudo de beijinho bom. todas aí também. Beijo em você, até quarta. Até quarta-feira estaremos aí juntinho aí pra gente poder conversar, tá Amém. bom? Vai dar Obrigada pela sua certo. participação. Beijinhos. Beijo, Helene tchau, Tucci. tchau. E eu aproveito também, quero agradecer a cada uma que passou por aqui, todas as mulheres que passaram aqui, a minha gratidão a cada uma de vocês. Eu espero ter somado na vida de vocês, tá? Pelo menos 1%. Eu não olho pela quantidade de pessoas, eu olho pela quantidade de vidas sendo transformada. Porque eu sei que uma pessoa, ela sendo transformada, é um lar, é uma família e daqui a pouco é uma nação. Então, a minha gratidão a cada uma de vocês. E olha, segunda-feira estaremos com mais uma live. E eu vou falar sobre a área da saúde. Uma experiência que eu tive com o jejum do Daniel. Então, vocês não percam essa oportunidade. Eu falo mesmo, tá? Eu dou muitas dicas. E eu amo demais contribuir na vida das pessoas. Esse é meu pilar servir que eu faço sempre. Um beijo, Beijo. tá, minha amiga? Um beijão para cada uma de vocês. E até segunda. Até segunda. Valeu, tchau, Tchau, tchau. tchau.